Olá, queridos irmãos e irmãs, vocês deixaram muitas dúvidas a respeito de dízimo no vídeo que eu fiz ontem e a pergunta que eu vou responder então hoje sobre esse assunto é a seguinte: você poderia nos dizer o que o Novo Testamento ensina sobre dízimo? Que temos muitas menções sobre o dízimo no Velho Testamento, isso nós sabemos, pois ele realmente fala muito sobre esse tema. Mas e no Novo Testamento? O fato do Novo Testamento não falar muito desse assunto de dízimo seria um indício de que o dízimo no Novo Testamento foi abolido e não deve mais ser praticado? Muito obrigado ao querido irmão e outros muitos irmãos que deixaram dúvidas sobre esse tema aqui ontem, no vídeo de ontem para mim. E eu escolhi essa aqui para a gente responder hoje e você também tem essa oportunidade. Tem alguma dúvida da palavra? Deixa aqui nos comentários e ela pode virar, assim como essa aqui dos nossos irmãos, o próximo vídeo aqui do nosso canal, ok? Então desde já, aqui embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se, faça a sua inscrição aqui no canal. Todos os dias, de segunda a sexta, às 15 horas, tem vídeo novo. Então, aproveite e faça parte da nossa comunidade. É gratuito, é aqui no YouTube. Você não perde nada por seguir o nosso canal, ok? Se você ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçando10.com. Eu já vou te conduzir nesse ensino aqui, que é bastante importante para a gente entender. Tem muita coisa errada aí pela internet. E hoje eu vou te dar uma direção bíblica sobre esse tema. Vamos então à minha lousa de explicações aprender mais dessa questão. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, Mateus 23 é um texto muito defendido por aqueles que dizem que o Novo Testamento fala sobre dízimo. E diz o texto: ai de vós, escribas e fariseus, Jesus falando aqui para os religiosos, hipócritas, porque dais o dízimo do quê? Da hortelã, do endro e do cominho, mas olha só o que diz Jesus: tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas, ou seja, os princípios mais importantes da lei, sem omitir aquelas, ou seja, Jesus dizendo para eles: continuem a ser dizimistas, mas sem esquecer os princípios mais importantes da lei, que são a base de todas as coisas. Será que esse texto defende o dízimo? Fique comigo porque nós vamos avaliar e você vai ter uma visão hoje diferente de tudo que você já viu. Veja, não há nenhuma dúvida sobre a menção de dízimos no Velho Testamento, perfeito? Ele é mencionado antes da lei, então nós temos lá aquele famoso exemplo de Abraão dando dízimos a Melquisedeque, e dentro da própria lei de Moisés nós temos lá diversas leis que explicam a respeito do dízimo e como ele deveria ser realizado. Então, eu não vou falar sobre dízimo em Velho Testamento, porque é algo que todo mundo concorda que existia. Mas quando nós falamos em Novo Testamento, existe um tipo de briga, entre aspas, aí você vê na internet, inclusive, uma briga gigantesca sobre um fato único. E qual é esse fato? O dízimo é somente do tempo da lei, ou seja, só precisava ser praticado lá nos tempos do Antigo Testamento, do Velho Testamento, ou ele ainda continua após Jesus, ou seja, no tempo da graça. Essa aqui é uma das perguntas que você vai ver aí na internet, onde as pessoas mais debatem. Mas a análise que eu vou fazer aqui vai te surpreender totalmente a respeito dessa questão, pois além de te mostrar essa visão a respeito dos dízimos no tempo da graça, eu vou mostrar algumas coisas que eu, sinceramente nunca vi ninguém mostrar aqui na internet numa análise detalhada. Então fique comigo até o final porque vai valer a pena. Bom, vamos começar fazendo o seguinte: quando que o dízimo é mencionado no Novo Testamento? Eu vou pegar para você todas as vezes em que a palavra dízimo aparece no Novo Testamento. E vamos analisar se o dízimo ele é direto, literal aqui, ou ele é falado de forma indireta no Novo Testamento. Veja, no Novo Testamento nós não temos menções tratando do dízimo de uma forma direta. O que significa isso? Um ensino direto falando, olha, tem que ser dizimistas. Não tem isso no Novo Testamento a respeito de dízimo. Mas nós temos algumas menções que são indiretas. Por exemplo, essa de Mateus 23, que eu citei no comecinho aqui do estudo. Mas, obviamente, quando nós analisamos aqui o contexto, Jesus está falando para escribas e fariseus que estão vivendo ainda no tempo da lei e, a meu ver, esse texto aqui ele não dá um forte embasamento para que a gente fale, olha, Jesus está defendendo aqui o dízimo no Novo Testamento, ok? Temos ainda a repetição dessa fala de Jesus lá em Lucas 11:42,
Mas além dessas passagens, temos Lucas 18, de 11 a 12, ali um fariseu que se orgulha de ser dizimista, de dar o dízimo, né, de forma fiel. E temos também outra menção em Hebreus 7, de 4 a 6, a respeito do dízimo dado por Abraão a Melquisedeque. Bom, são passagens que, a meu ver, falam do dízimo de uma forma indireta e não direta. Além dessas passagens, não temos outras falando sobre esse tema. Mas isso seria um indicativo, então, de que não temos mais obrigação de dizimar, ou, por exemplo, se você quiser outra palavra, né, de contribuir para a obra do Senhor? Vamos entender melhor essa questão, e para entender isso a gente precisa avançar e aprofundar o estudo, né, a respeito da contribuição. Como que era a contribuição no Novo Testamento? Eu vou te explicar tudinho a respeito disso. Aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo tem um link para o nosso curso que está com vagas abertas, ok? Conheça a sua Bíblia de capa a capa, muita gente entrando aí nas novas turmas, então aproveite. Lá na página tem todas as informações, venha estudar comigo de forma mais profunda. Veja, apesar de não falar diretamente sobre dízimo, o Novo Testamento fala muito, e você vai perceber no estudo de hoje, fala muito a respeito de contribuição para a obra do Senhor. E o mais interessante é que existem diversas menções de servos de Deus ultrapassando, preste bem atenção nessa palavra, ultrapassando essa barreira de 10% de contribuição, que era o mais comum lá no Velho Testamento. Ou seja, a famosa lei ou leis que falam e explicam a respeito do dízimo, que fala a respeito da 10ª parte. Veja, por exemplo, Atos 4, 34 e 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, preste bem atenção aqui, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que tinha necessidade. Então, necessidade e pessoas vendendo terras ou casas. Preste bem atenção. Vender uma casa, uma terra, uma propriedade, parece-me bem mais do que entregar 10% de dízimo, não é verdade? Esse é um dos fortes exemplos de que o Novo Testamento, ou no Novo Testamento, se fazia bem mais do que o dízimo, à medida que havia necessidade. Os irmãos não ficavam presos nesse tipo de discussão do tipo, é da lei ou não é da lei? Tem gente passando necessidade, mas o dízimo é da lei, contribuir é da lei, então eu não faço não. Não era assim. Antes eles estavam sensíveis às necessidades dos que precisavam e também da própria obra de Deus, como veremos a seguir em algumas demonstrações que eu vou trazer para você a respeito do Novo Testamento, de contribuição no Novo Testamento. Os exemplos desse tipo de postura existem aos montes nas páginas do Novo Testamento. Paulo, por exemplo, ele fala da generosidade das igrejas lá da região da Macedônia. Observe bem o que ele diz em 2 Coríntios 8, versos de 3 até o 4. Porque eles, esses irmãos aqui da Macedônia, testemunho eu, então Paulo presenciou na medida de suas posses, então veja, proporcionalmente ao que eles tinham, eles fizeram, mas Paulo acrescenta que mesmo acima delas, em vários momentos, se mostraram o quê? Voluntários, pedindo-nos com muitos rogos, por favor, deixe a gente participar da graça da assistência aos santos. Queridos, olha, quando eu vejo um texto como esse, isso mostra para mim que existia no coração desses servos de Deus, das primeiras igrejas, um desejo de usar generosidade para com a obra do Senhor. Quem ousaria limitar a generosidade dessas pessoas usando o padrão do dízimo, os tais 10%? Quem ousaria ali chegar aos irmãos, chegar para Paulo e dizer, Paulo, esses irmãos aí têm que parar de fazer, têm que parar de ser bênção, porque tem que dar só 10%, ou tem que dar só 5%, ou não tem que dar nada, ou não tem que fazer nada. Quem ousaria? É evidente que o padrão do dízimo escolhido por Deus lá no Velho Testamento é um padrão justo, pois foi aplicado pelo próprio Deus e permitia que todos, ricos ou pobres, participassem de forma proporcional
na obra do Senhor, conforme nós vemos no Velho Testamento. No entanto, os primeiros cristãos iam além desse princípio. Essa generosidade deles teria sido registrada como exemplo para os que se limitam a porcentagens para fazer menos, ou mesmo para não fazer nada hoje em dia. Olha, queridos, você vai ver agora alguns exemplos que são para a gente aqui, às vezes, um puxão de orelha. Vamos ver aqui agora exemplos que iam além de dízimos no Novo Testamento. Eu estou colocando isso aqui para uma reflexão àqueles que estão presos em leis, ok? Aqueles que estão presos em leis. Veja, uma igreja agora, eu vou mostrar para você, envolvida com a obra de Deus, mesmo em regiões muito longínquas, que cuidava das questões financeiras dos irmãos que mais necessitavam. Observe Atos 11, 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses. Então, observe aqui a proporcionalidade. Conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Então nós temos aqui uma parte da igreja percebendo a necessidade dos irmãos da Judéia e fazendo aqui a sua parte. Sensibilidade. Não tão preocupados, dízimo é da lei, estão sensíveis à obra de Deus. Mesmo os gentios, por exemplo, aqui nesse segundo caso, ou seja, os que não eram judeus, também estavam dentro desse mesmo propósito de servir a quem quer que seja, também por meio dos seus bens, claro, por meio do seu tempo, das suas orações, mas também por meio dos seus bens. Observe Romanos 15, 26 e 27, que diz o seguinte: porque aprove a Macedônia e a Acaia, olha só os irmãos dessa região, principalmente de gentios, levantar uma coleta, ou seja, eles estavam fazendo ali uma coleta de coisas que poderiam ajudar outras pessoas em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem. Olha a sensibilidade desses irmãos. E mesmo, diz Paulo, lhes são devedores. Então Paulo considerava aqui que esses irmãos tinham um tipo de obrigação de ajudar lá os judeus ali daquela região. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, diz Paulo, devem também servi-los com bens materiais. Então observe aqui como Paulo via com importância e como um tipo de obrigação os irmãos ali fazerem a sua parte com relação àqueles que estavam em grave perseguição e em grave problema material naquele momento. Existia também, em terceiro lugar aqui, a orientação dos líderes para que houvesse contribuição para a obra do Senhor de uma forma regular para atender os propósitos do trabalho naquele momento. Observe 1 Coríntios 16, 2, que diz o seguinte: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. Então observe a proporcionalidade, que segue, sim, o padrão do dízimo de proporcionalidade, mas sem amarras, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então observe que existia aqui uma preocupação da igreja de cuidado financeiro com os pobres, com a questão da obra do Senhor. A generosidade aqui, em quarto lugar, da contribuição, ela é estimulada e apontada até como exemplo e estímulo a outros que não eram generosos. Observe 2 Coríntios 9, versículo 1 e 2. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, e quem eram esses santos? Eram servos de Deus ali na obra, os que serviam. Assistência a favor deles. É desnecessário, diz o apóstolo, escrever-vos. Então ele está falando ali para os irmãos de Coríntios. Porque bem reconheço a vossa presteza. Olha só, irmãos envolvidos, da qual, diz Paulo, eu me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado. Então, esses irmãos da Acaia, eles estão totalmente envolvidos na obra de Deus e preparados. E o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Olha que bênção, Paulo pegando o exemplo de irmãos generosos,
que eram sensíveis na obra de Deus para mostrar que todos deveriam ser assim. E isso tinha estimulado muita gente. E aqui existia um sistema claro de contribuição, então, nas igrejas do Novo Testamento, ao ponto delas poderem ofertar, preste bem atenção nessa parte, e até mesmo bancar o salário. Olha isso. Isso aqui pouca gente sabe. O salário de servo de Deus como o salário do próprio apóstolo Paulo. Gente, muita gente às vezes vem me fazer comentário aqui em vídeos. Mas o apóstolo Paulo não recebia nada da igreja. Não mesmo? Veja que o apóstolo foi abençoado com um salário por determinado tempo para poder servir como missionário. 2 Coríntios 11:8. Despojei, ou seja, ele recebeu de outras igrejas salário. Preste bem atenção nisso. Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir, já que dentro do contexto de 2 Coríntios, Paulo não queria ser pesado a eles, para não causar impedimento ao evangelho. Outras pessoas, então, contribuíram e bancaram todo o sustento que o apóstolo Paulo precisava para servir aos irmãos coríntios. Olha só, exemplos que vão além dos dízimos. Agora a parte principal do estudo que você precisa ver. Considerações importantes aqui sobre essa questão de dízimos, baseada em tudo que a gente já viu. A pergunta que fica é: qual a necessidade que essas pessoas tinham de ficar ouvindo sermões sobre dízimo, se elas iam além dele, em uma generosidade que ia muito além de qualquer padrão que já possa ter sido descrito nas Escrituras? Elas não tinham necessidade de ficar ouvindo. Esse assunto não vai aparecer porque nós tínhamos irmãos sensíveis e envolvidos na obra de Deus. Esses exemplos de generosidade descritos no Novo Testamento nos mostram um padrão ainda maior, um padrão de participação na obra de Deus que, a meu ver, sobrepuja, vai além de dízimos, muito além. Infelizmente, nós temos hoje muitas pessoas procurando algo na Bíblia que as permita não fazer nada. E aqui vai aqui uma tristeza muito grande do meu coração. As pessoas querem uma lei, ou querem que diga, olha, não tem lei para não fazer nada, para não participar, para não se doar, ou mesmo para fazer menos daquilo que podem. Mas ainda há quem pergunte, então, se eu não contribuir para a obra de Deus, eu estarei pecando? Quando eu ouço esse tipo de pergunta, eu respondo, sim, você estará pecando, e não, talvez você não estará pecando. Eu vou explicar isso para você. Olha só, se Deus deu para você condições e te colocou em uma comunidade para ser bênção, sim, contribuindo para a obra de todas as formas possíveis, e você não faz isso, suas motivações poderão ser pecado. Mas como assim, presbítero? Poderão. Não é automático o pecado se eu não fizer? Não, não é automático. Vou te explicar por quê. Você pode deixar de contribuir, mesmo podendo, por avareza. E avareza é pecado. Por omissão. E omissão na obra de Deus é pecado. E por insensibilidade. Insensibilidade na obra de Deus também é pecado. Todas essas motivações são pecado. Então, nesses casos, sim, estará pecando quem não faz nada pela obra de Deus. Seja você dando o nome de dízimo, ou de contribuição, ou de ajuda, ou de qualquer outro nome possível. Se você tem condições, mas você é um avarento e não faz, você está pecando. Se você tem condições e você é um omisso, você está pecando. Se você tem condições e você simplesmente não quer se envolver na obra, sim, você está pecando. Não é por causa de lei ou não lei, mas é por causa da motivação que está no seu coração e você está enterrando os talentos que Deus te deu. Mas veja, aqueles que não contribuem, por exemplo, por problemas financeiros. Vamos imaginar então uma família que está com problemas financeiros e não tem condições de contribuir. Não estão pecando de forma nenhuma. Evidentemente, a gente precisa pensar nisso e entender essa questão. Pelo contrário, eu creio que o Senhor os abençoará para que saiam dessas grandes dificuldades e a igreja, nesses casos, vai ser usada por Deus para abençoar esses que estão em dificuldade. Por isso, eu também não concordo com aqueles pastores que fazem ameaças, que falam de uma forma extremamente ameaçadora, pesada a respeito de contribuições. O Novo Testamento não nos exime de sermos contribuintes na obra do Senhor,
por não falar especificamente e diretamente sobre dízimos, como nós verificamos aqui. Pelo contrário, fica claro diante das menções expostas que o dever de cada crente verdadeiro é, sim, bancar a obra do Senhor, a obra verdadeira, viu? Porque tem muita obra falsa por aí, então temos que ter também zelo nessa avaliação. Nós bancamos como? Com a nossa vida e com as nossas posses de uma forma generosa, assim como foi exemplificado os irmãos fizeram lá no passado. Isso é muito maior, irmãos, do que dízimo, do que a gente ficar procurando lei para fazer ou não fazer. O fato é que muitos falam da não existência de menções de dízimo no Novo Testamento para poderem fazer menos ou não fazer nada. Ah, o dízimo é lei? Ah, é lei. Ah, então eu vou fazer. Ah, o dízimo não é lei? Ah, não é lei. Então não vou fazer. Veja, que pensamento pequeno diante de tudo que nós estudamos aqui. Sim, para poderem com a consciência tranquila, pensam fazer muito menos do que outros servos de Deus já fizeram no passado e no Novo Testamento. Irmãos, a gente não pode fazer menos do que aqueles irmãos fizeram, do que os servos no Velho Testamento fizeram. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade para o nosso tempo. Mas o Novo Testamento, na realidade, mostra o que para a gente? Exatamente o contrário. Eles fazendo mais, fazendo o que era necessário, muito mais pela obra do Senhor do que lá no Velho Testamento. Vale muito a pena refletirmos sobre essa realidade. E aí, eu e você temos que refletir o seguinte: qual é o meu papel na minha comunidade? Qual é a necessidade que se tem aqui? E como que eu posso ser bênção em tudo? Meu conhecimento, meu tempo, minhas orações e também minha carteira, minhas contribuições, ou queira chamar de dízimo, não vejo problema nenhum a palavra em si. Chame do que quiser. Como você pode estar inserido da mesma forma que aqueles irmãos lá no passado? Para mim, esse é o ponto. E para você que ainda não viu, eu fiz um texto aqui, ou melhor, um vídeo explicando: é errado dar dízimo em dinheiro e mensalmente? Na Bíblia não era assim? Então eu te espero nesse vídeo para você aprofundar essa questão. Fica com Jesus.